aí, galera, estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é muito interessante. A gente tem conversado aí com bastante gente desde que a gente começou o podcast e cada vez mais as pessoas têm falado que esse é um dos assuntos que mais interessa, que mais mudou aí, mais tocou a vida das pessoas depois de começarem a ouvir 1% Melhor. Então, hoje a gente vai falar sobre meditação no nosso 14º episódio do podcast. E a gente tem hoje 2 convidados, uma inovação aí para o nosso podcast, que é a Ana e o Dani. A Ana, para quem não sabe, é a esposa do Rafa, então é a nossa convidada mais especial até agora. E, enfim, a Ana, eu vou deixar ela falar por ela, mas ela tem passado aí por uma jornada bacana de meditação e aprendido um monte sobre esse assunto e sobre a prática. E ela lançou há pouco tempo, dentro do nosso guarda-chuva aí do 1% Melhor, lançou o 1% Meditação no YouTube, no Spotify, em alguns canais aí. E tá sendo muito legal, já tá evoluindo um monte desde que começou. Então, é uma coisa que a gente queria fazer esse episódio aí especial para vocês. Então, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vindo, Dani. Obrigada. Muito obrigado, prazer estar aqui. Então, Rafa. Acho que o ponto que a gente queria trazer hoje desde que a gente começou a meditar, eu, a Ana, a gente parece pastor, né? Todo mundo que conhece, vocês têm que meditar, por que vocês não meditam? O que falta para meditar? Toma aqui um app. E o que a gente queria entender hoje, usando o experimento com o Dani, assim, pra gente, talvez, que a gente tenha um estilo de vida mais simples, foi relativamente fácil começar. A gente tinha tempo de manhã, a gente tinha tempo pra gente mesmo. Então, a gente vem querendo entender quais são os desafios para as pessoas que querem começar e como a gente pode ajudar. Então, a Ana vem fazendo esse esforço de, nossos familiares, né? Como é que a gente ajuda eles? E começou a gravar meditações com familiares, e a gente começou a para mais gente e tal. E a gente trouxe o Dani aqui hoje porque é uma pessoa que acompanha a gente, que já faz muita coisa bacana, né? A gente pode falar de nutrição, de finanças, de um monte de assunto com o Dani, mas na parte de meditação ele não conseguiu ainda criar o hábito. A gente falou, seria muito legal a gente tentar fazer um experimento com a Ana, que já tem um pouco mais de experiência em meditação e está ajudando outras pessoas, e alguém que está começando do zero e que tem as limitações de uma rotina diferente. Então, sejam bem-vindos. A gente está bem feliz de falar com vocês aqui hoje. E a gente espera que a história possa inspirar outras pessoas a tentar também, a começar a prática, seja qual ela for, né? E tem vários jeitos de começar. Isso aí. Então, vamos começar pela Ana. Conta um pouquinho dessa história, como que você se definiria hoje, quais são suas grandes paixões, para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Sim. Primeiro, eu tô mega feliz de estar aqui, porque eu sou mega apaixonada pelo podcast de vocês. Desde o começo, super empolgada. Rafa, tô gravando o primeiro episódio. Eu escutei, 3 vezes. Falei, nossa, tá incrível, amei. Então, assim, tô mega feliz de estar conversando com vocês. E contando um pouquinho da minha história, eu vou tentar ser bem breve, assim. Mas eu tinha uma vida muito atribulada, morava em São Paulo, trabalhava 14 horas por dia, era uma loucura a minha vida. E aí a gente mudou, né? A gente saiu do Brasil e minha identidade estava muito ligada ao trabalho, assim. Se você me perguntasse 5 anos atrás quais eram as minhas paixões, provavelmente o trabalho estava ali entre as 5 coisas mais importantes para mim. E como eu saí do trabalho, mudei, ainda no começo, né, você fica você não tem o visto ainda de trabalho, você não pode trabalhar, eu me vi completamente perdida. Eu não tinha uma identidade, eu não era aquilo, e eu não sabia o que eu era. Então foi assim, eu entrei em pânico, na verdade, assim. Eu lembro até hoje, a gente chegou num domingo, super feliz, na segunda-feira me bateu uma puta depressão, porque eu falei, e agora, o que eu faço da vida? Eu não sabia fazer nada além de trabalhar. E aí, aos poucos, eu comecei com um lance de, me conhecer, assim. O que eu gosto de fazer, quais são as coisas que eu curto, quais são minhas paixões, eu não tinha ideia nenhuma, assim, e aí aos poucos eu fui descobrindo, e uma das coisas que eu descobri e me ajudou nesse caminho de autoconhecimento foi a meditação. E aí quando você me pergunta hoje quais são minhas paixões,
hoje eu tenho milhares de paixões. Então, meditação é uma delas. A cada dia que eu faço uma meditação, eu aprendo um pouco mais. Eu adoro dividir isso com outras pessoas. Desenhar é uma paixão que eu tenho. Então, eu voltei recentemente a desenhar, uma coisa que eu fazia quando era criança. E eu voltei a desenhar. Eu voltei a escrever. E eu acho que, assim, o que abriu... voltei a tocar instrumentos que antes eu tocava e tinha parado. E uma das primeiras coisas que me abriu esse caminho para me conhecer melhor foi a meditação. Muito bom. Dani, a gente quer te conhecer um pouquinho mais também. Qual que é a sua Twitter bio, Dani? Qual é a frase que resume você no Twitter? Por muito tempo foi sobre fotografia. Aqui o pessoal mais falava, mais comentava da minha Twitter bio era o mundo é perfeito sobre a perspectiva correta, né? E eu mudei recentemente porque tem uma coisa que talvez as pessoas sejam mais interessadas agora, que é o fato de que hoje eu sou marketing manager da Xbox Store. Então eu vendo joguinho para ganhar vida. Então eu trabalho com isso e é uma coisa que, ouvindo a Ana falar, foi super interessante, porque realmente eu acho que até eu ter as minhas filhas, eu também diria que o trabalho meio que me definia, era esse negócio de trabalhar 10, 14 horas por dia, e se a Ana Cláudia, minha esposa, falasse, pô, você está trabalhando demais, vinha aquela resposta automática de, a gente é jovem, agora é a hora que a gente tem que viver o trabalho, né? Hoje eu consigo ter muito mais gosto pelo que eu faço, porque uma das coisas que é mais legais de falar do meu trabalho é que, sim, de vez em quando eu tenho que jogar jogo para o trabalho. Antes de eu ir visitar um publisher de algum jogo, eu preciso jogar os jogos deles para a gente saber do que a gente está falando. Então, essa parte da minha biografia do Twitter que acho que acaba sendo mais interessante. Ô Dani, você mencionou que 5 anos atrás você tinha algumas visões sobre meditação que hoje você não acredita mais. Quais eram elas? A primeira de todas, eu lembro que a gente estava conversando sobre isso lá na Microsoft Brasil, vocês falaram de meditação e eu falei, cara, esse negócio de não pensar em nada não é comigo, minha mente está o tempo inteiro, eu não consigo não... Eu sou com as ideias, são ideias, então esse negócio de esvaziar a mente e não pensar em nada, isso aí não existe para mim. Outra é que, tipo, para mim era uma coisa, é interessante, eu adoro a cultura oriental, mas eu não sei se eu quero virar monge budista, né? Eu não sei se eu vou conseguir parar 1 hora e ficar sem pensar em nada. Então, essas coisas justamente dos preconceitos, né, das coisas que a gente vê na TV, o que é meditação, e você desiste de entender o que é uma coisa só pelo conceito que você formou em 5 minutos. Essa é a frase que eu mais escuto. Tipo, não é pra mim. Comigo também foi um pouco parecido, né, a minha experiência com meditação, nesse sentido de ter os preconceitos também, né. E aí eu acho que alguns dos livros que a gente leu aqui, né, eles ajudaram muito a quebrar isso, assim, porque todos os livros, a maioria que eu li de autodesenvolvimento, assim, ele fala muito de a meditação, ela é não uma pausa no sentido de, né, não fazer nada, ou não pensar em nada, mas uma forma de recarregar, né, de você conseguir controlar melhor seus pensamentos, organizar melhor e estar depois mais produtivo, mais, como posso dizer assim, com a energia melhor e mais em alta performance mesmo, né. E o Dani mencionou o livro O 10% Mais Feliz. Eu não sei se esse é o nome em português, mas é um livro do Dan Harris, 10% Happier. E esse livro ele é muito interessante porque ele conta a história de um cara que era âncora na TV, então o mais estressado possível. E ele começou a ter problemas de saúde graves, né? Começou a ter ataque de pânico e tal. E aí começou a testar a meditação, mas com medo que ele ia perder o edge dele, que ele ia perder ser faca na caveira, a competitividade. E aí ele começou a descobrir que, ele estava se tornando uma pessoa melhor e não estava deixando de ser competitivo, só estava competindo de maneira diferente. E puta livro para quem quer começar, porque conta a história assim, de um caso muito extremo. Mas conta aí pra gente, você que é a nossa especialista, né? Há quanto tempo que você está meditando? Conta um pouquinho mais dessa sua relação com a meditação. Nesse momento que a gente mudou, né, saiu do país, eu me encontrei meio perdida, o Rafa me apresentou o Headspace, que na época eu não conhecia. Ele falou, tipo, tem um aplicativo aqui que eu acho que você vai gostar, não sei o quê. E a nossa relação é muito engraçada, assim, porque o Rafa, ele testa as coisas e aí ele fala, tem isso aqui.
Só que daí, a hora que eu resolvo pegar o negócio, tipo, meu, eu abraço, assim. Eu comecei a usar o app, adorei, e eu li O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que, tipo assim, pra mim, meu, abriu muito minha mente. Eu fiquei meio encantada com o livro, assim, tipo, acho que eu li umas 3 vezes, na verdade, porque eu queria entender todo o processo dele, né, ele conta a história que ele estava depressivo, e aí no momento ele encontra a meditação e tal, enfim. E começou a me fazer tão bem, que eu queria dividir isso muito com outras pessoas. Legal. E aí, né, você começou a fazer os vídeos e tudo mais, e a gente acabou tendo essa ideia de fazer com o Dani aí esse processo. E aí, como é que tá sendo, Dani? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é bem interessante porque esse negócio do tempo, conectando até com outra coisa da parte de educação financeira, comecei a ler um pouco mais sobre isso, e o Robert Kiyosaki, ele fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que a maior forma de preguiça é você ficar ocupado o tempo inteiro. Eu chegava no trabalho, antes de subir, ou no carro ainda, eu sentava e fazia uma meditação no próprio carro. E por mais que eu tenha feito muita meditação, a minha meditação era sempre focada no controlar a sua respiração, entenda o que está pensando, né? Veja os pensamentos passando. A primeira vez que eu fiz uma meditação meta foi a que vocês me passaram. E, uau, que experiência legal. Eu sentei, eu não consegui pensar em uma pessoa só, pensei nas minhas 2 filhas, mas eu me peguei ficando um pouco emocionado, na verdade, pensando nelas e mandando pensamento positivo para elas. Foi revelador nesse sentido. Então eu me senti tão bem. Eu só tive dificuldade quando você fala, agora manda esse mesmo pensamento positivo que você está mandando para essa pessoa, manda para si mesmo. Mas foi revelador para mim, foi realmente interessante. Minha avó toda semana falava, ai filha, te mandei aqui, ó, energia boa, mandei saúde, que cuide de todo mundo. Meu, ela tá meditando pra gente, tá meditando pra outras pessoas. Muito engraçado, né, que a nossa geração meio que se apropriou disso, né, nossa, coisa moderna, medita e tal. Só que mais medita na minha família é minha avó, sem dúvida. Ela tem a listinha dela, que ela faz todos os dias, e é um tempo dela, né, de concentração. E o Dani falou de meta, acho que a Ana vai explicar um pouco mais o que é meta, esse tipo de meditação. Mas tem um negócio muito interessante na meta, que em algumas práticas, no final, ele fala, pô, você dedicou seu tempo a desejar essas coisas para as pessoas, nota que você naturalmente deseja isso. Isso é meio a sua essência, né? E aí você fala, meu, pior que é verdade, eu naturalmente desejo bem para as pessoas, só não paro para realizar. E sobre o ponto do Dani de parar e começar. Meditação é muito diferente de academia. Na academia, você vai lá, você fez uma semana tal, puta, você perdeu o bonde de uma semana, você começa do zero, quase 100% de certeza. Meditação, você cria um músculo que é muito acumulativo. Então, se você, eu desenvolvi aqui um pouquinho, eu cheguei em 10%, você parou, você não volta para zero, nunca. E muitas pessoas que são meditadores há muitos anos, pode ficar um mês sem meditar, o cara sentou para meditar, ele tem a prática. Então, ser gentil com você mesmo quando você não faz exatamente o que você achou que você ia fazer, é um dos pontos essenciais também, além de você lembrar como você se sente quando você faz. Na escola dos meus filhos, aqui no Canadá, tem meditação como uma atividade. Então, a Duda já veio para casa, né, e já contou, hoje eu fiz meditation. A gente, caramba, que legal, como é que foi? Aí ela, a gente senta cada um e pega a mão assim, e fica fazendo assim, com o dedo na mão, para se acalmar, sabe? E, tipo, é simplesmente o ato de ficar fazendo isso e a concentração nesse ato faz com que a criança não pense em outra coisa, né? Que ela tá prestando atenção. E aí ela acaba se acalmando. Então, e tem frequentemente, assim, é como se fosse uma aula. Uma aula dela é aula de meditação. Bom, vamos lá. Nossa terceira pergunta aí. Qual é uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás que hoje você tem uma opinião completamente diferente? Trabalho. Trabalho não é a coisa mais importante da minha vida. Eu sou a coisa mais importante da minha vida. Tipo, eu tá bem, ajudo o Rafa tá bem, ajudo a minha família tá bem. E hoje minha relação com o trabalho mudou 100%. Continuo trabalhando, mas assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, não é mais quem eu sou. E uma outra coisa legal também que eu queria falar é assim, meditação é uma coisa que faz parte da minha vida. Também não é quem eu sou. Tocar violão faz uma coisa que faz parte da minha vida, mas não é quem eu sou. Então, tipo assim, são coisinhas que vão se juntando, que meio que formam hoje quem eu sou, mas eu não mais me identifico
Antes eu tinha uma coisa assim, tá, vou meditar, então eu vou meditar, mas assim, eu vou ser a maior meditadora do mundo, porque vai ser isso que eu sou. Não. Chegar aqui em casa eu não vou estar meditando, tipo, vai estar tudo certo. Então, essa relação, assim, comigo mudou muito e com o trabalho também. Por isso que eu brinquei com o Dani com a bio do Twitter, né? Porque quando a gente começou a botar esse lance de identidade, ficar provocando um ao outro. Falar, legal, você tirou a sua roupinha de trabalhar, agora a sua roupinha de, eu sou skatista, né? E a gente meio que tratar a identidade como um veículo e não como essência é um puta desafio. A gente não fica voltando o tempo inteiro para a identidade, para o ego, né? Muito louco. Com certeza. Bom, e a última delas é qual a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua jornada até agora? Ai, tantas coisas. Putz, eu acho que, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, primeiro é ter conhecido o Rafa e ele ter, tipo, sido mega parceiro na vida, assim, que eu acho que, foi um encontro que, tipo, realmente estava para acontecer, porque é um cara que me mostra a luz, assim, sabe? Que fala, ó, vai por aqui, eu demoro muito tempo para encontrar, mas aí eu encontro. E uma outra coisa é não ter medo. É tipo assim, e isso o Rafa me ajuda também, que ele me empurra. Ele fala, vai. Às Tipo, vezes, não... literalmente. Não, é de verdade, ele me empurra mesmo. Tipo assim, eu falo, Rafa, eu vou aprender a andar de esqui. Ele vai lá e me empurra. E então é assim, não ter medo. É tipo, fazer as coisas. O canal é meio que isso, assim. Eu sou uma pessoa bem reservada, assim, então eu não tenho rede social, não tenho nada e tal. Mas foi tipo mostrar um pedacinho de mim, assim. E isso o Rafa me deu o maior apoio e falou, vai, não tenha medo, faça as coisas, porque parece que você vai passando pela... Não é coisa grandiosa, assim. Não é tipo, nossa, eu fiz isso, meu Deus, nossa. Não é tipo fama, sabe? Mas é tipo realizar coisas que realmente façam outras pessoas felizes e ao mesmo tempo também me deixa feliz, assim. Brincadeira. Dani, então, desafio para você, Dani. Vou fazer a pergunta, você tem que responder em 5 segundos cada. Mas aí é o desafio da minha vida. Esse é o desafio da minha vida. Minha esposa, a Ana Cláudia, vai falar, dá pra fazer isso pro resto da vida? Não, fica à vontade, Dani. Beleza, então a primeira pergunta é a carta para 10 anos atrás. Uma carta para você 10 anos atrás que você escreveu. Acho que, hoje eu estou focando na minha alimentação, mas eu acho que a primeira coisa que eu diria para mim 10 anos atrás é: você não está gordo agora. Então, o que é uma forma diferente de dizer não se cobre tanto. Agora, a gente fica se autocriticando o tempo inteiro. E eu tô feio, eu tô gordo, eu não sou bom o suficiente, para depois você olha 10 anos quando você tá 10 anos para frente, você olha para trás e fala, cara, como eu era bonito nessa época, como eu era magro, como eu era forte, né? Olha, meu joelho não doía quando eu pulava. Então, eu acho que seria, não se cobre tanto, e deixa as coisas acontecerem. As coisas deram tão certo na minha vida, tudo tão do jeito que eu sonhei que seria, e melhor até, então seria só um enjoy the ride e não se cobre tanto. Bom, a segunda é qual hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor? Como você construiu esse hábito? Diria que dos hábitos que eu tenho, acho que gratidão, eu exercito gratidão diariamente. Foi uma coisa que eu aprendi a desenvolver mais com livros, né? Com essa jornada de autoconhecimento. Mas é uma coisa que eu sempre tive, da minha mãe até, de agradece pelo que você tem, e é uma coisa que eu tento fazer todos os dias. Uma coisa que eu tentei começar a fazer como hábito, mas ainda não ficou 100%, é começar o dia agradecendo alguém por alguma coisa. Aí o Dalai Lama, ele fala no livro The Book of Joy, ele fala, se você quiser ser egoísta, a forma mais eficaz de ser egoísta é você fazer o bem ou ser grato a alguém por alguma coisa. Porque o quanto você vai se sentir bem depois disso, ser grato a alguém faz bem para você. Então é um hábito que eu tenho, que eu adquiri, eu já sempre tive isso de certa forma, mas conforme eu estudei mais, eu fui reforçando. Bem legal. Conecta com vários temas que a gente falou aqui, né, Dani? Tem a meditação estoica, que é justamente sobre gratidão. Você se acordar e realizar as coisas boas que você tem, como poderia ser pior, visualização negativa, um negócio super importante para o tempo que a gente está passando. Com certeza. Eu lembrei também, a gente estava falando de meditação com religião e tal.
apesar de não seguir nenhuma religião, eu valorizo bastante alguns valores, né, das religiões. E eu acho que a reza na mesa, né, é um tipo de coisa que né, de exercitar gratidão pela comida ou pela família que está ali em volta da mesa e tudo mais, que tem diversas formas de fazer, mas é um jeito que a religião, sei lá, algumas religiões acharam para fazer isso, né? O Dave Asprey, ele fala isso, né, Rafa, não sei se você vai lembrar, mas um dos livros dele, ele fala que com a filha dele, ele todo dia à noite escreve, tipo, as 3 coisas que ele é grato, pelo qual ele é grato naquele dia. E ele ensina isso para a filha dele, para os filhos dele desde pequeno. E eles fazem isso todos os dias, é bem interessante. Sem dúvida.